Você está escutando a Web Rádio Lollapalooza. Escute a Lollapalooza e acompanhe nossa programação diária. Acesse nosso site lollapalooza.com.br. Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lollapalooza.com.br. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui iniciando mais um programa Lola Talk na rádio Lollapalooza. A partir de hoje nós teremos uma nova configuração. O pastor Luciano está de partida a partir do dia 14 e 15 de agosto, vai para Itajaí. E eu e a Maria nós estaremos aqui tentando levar esse projeto adiante e também montando programação, tentando buscar coisas interessantes para trazer aqui nesse programa. Então, lembrando que estamos ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Lola Talk. Espero que esse programa seja muito legal a todos vocês. Hoje o tema que vamos abordar é sobre esperança diante da morte. E quem é o nosso convidado de hoje é o professor da FLT em São Bento do Sul, o pastor Klaus Schwamber. Vocês que estão nos ouvindo, pedimos para que vocês se engajem e enviem o nosso link para os seus contatos. O nosso site da rádio é lollapalooza.com.br ou baixem o nosso aplicativo para Android Lollapalooza. Você pode interagir conosco. Sempre pensamos em temas interessantes e relevantes. Se você quiser fazer alguma sugestão de tema e de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então anota o nosso WhatsApp e interaja conosco. 19 99763 7888. 19 99763 7888. Além disso, você também pode pedir o seu hino favorito pelo WhatsApp que nós tocamos aqui na Lollapalooza. É isso aí. O nosso convidado de hoje já esteve conosco aqui no Lola Talk, falando do batismo e a relação entre promessa e fé. Essa entrevista você encontra no nosso canal do YouTube, Luteranos Pires. Lá você encontrará também a entrevista completa e um corte bem interessante que fala sobre os fetos natimortos que não receberam o batismo. Maria, fala um pouquinho pra gente a respeito do nosso convidado de hoje. O nosso convidado é o professor Dr. Klaus Schwamber. É graduado em Teologia na Alemanha. Fez o seu doutorado em Teologia na Universidade Friedrich Alexanders de Erlangen-Nuremberg, Alemanha, onde abordou o tema A Escatologia Cristã em Martinho Lutero e em Leonardo Boff. É professor de Teologia Sistemática e coordenador-geral da pós-graduação na FLT desde 2001. Foi diretor-geral da FLT de 2003 a 2019 e atualmente é diretor administrativo financeiro da instituição. É pesquisador de Lutero e faz parte como representante da ISLB, na CEOL, Comissão Editoral das Obras de Lutero. É editor de revistas e livros na área da teologia, e suas principais publicações foram ligadas à história e à teologia da Reforma e de Martinho Lutero. Queremos dar as boas-vindas ao professor Klaus e comentar com vocês o seguinte. Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem, que prazer estar aqui de novo com vocês. Eu quero dar parabéns também à Maria. A Maria pronunciou palavras do alemão ali com toda a complicação e deu boa, Maria. Então, olha só, tá dando tudo certo aqui. Prazer estar de novo aí. Márcia Maria. Obrigada. Vocês sabem que na Bíblia tem a dupla Marta e Maria, né? Aqui é Márcia e Maria. Pois é. É mesmo. É uma dupla assim dos Pires, né? Uma dupla diferente aqui agora. Mas o motivo do nosso convite também é para a gente divulgar, né, a questão da evangelização que você vai estar fazendo aqui nos dias 12 a 14 de agosto, aqui na Comunidade dos Pires, em Limeira, São Paulo. A gente quer enfatizar que o pastor estará aqui conosco e convidar as pessoas para estarem aqui presentes nesses dias, presencialmente,
para estarem ao vivo aqui, para estar sentindo e ouvindo as tuas palavras. Os de longe, né, que não têm essa condição de estar aqui com a gente, poderão acompanhar tudo pelo YouTube Luterano Pires. Pastor Klaus, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse projeto, daquilo que você vai falar para a gente nesses 3 dias. Sim, eu fiquei muito honrado, em primeiro lugar, com o convite, porque o tema, ele diz respeito a todos os seres humanos, né? Todos nós lutamos e temos situações bem concretas da nossa vida, onde a gente encarou, ou teve que encarar a morte de algum familiar, de alguém que nos era próximo. Às vezes, um evento tranquilo, e como, por exemplo, quando aconteceu com o meu pai, até esperado, porque ele já estava idoso e demente há um tempo, então a gente estava na família desejando que Deus chamasse, mas às vezes esse assunto também nos encontra de forma dramática, quando acontece alguma doença inesperada, que nos coloca de cara a cara, por assim dizer, com a realidade da morte, do sofrimento, ou um acidente, né? Então o tema da evangelização é muito relevante. A gente deu como tema geral vida para além da morte, e já nesse tema a gente queria destacar que essa vida aqui não é tudo, mas que existe algo para além da morte. Aliás, não só existe algo, existe vida para além da morte. E isso é a mensagem principal que nós, como cristãos, temos a anunciar às pessoas. É um conforto para quem está fazendo parte da igreja e pertence à igreja e crê em Jesus Cristo, porque é uma esperança firme e sólida com que essas pessoas, nós, né, podemos contar, mas na verdade é aquilo que nós temos a oferecer de melhor ao mundo, né? Nós acreditamos que tem vida eterna, nós acreditamos que tem vida para além da morte, né? Então esse é o tema geral. E daí eu vou desdobrar esse assunto sempre nessa perspectiva de fazer com que a gente perceba que a nossa vida aqui é transitória e que a gente precisa estar atentando para essa dimensão espiritual de que a gente um dia vai se encontrar com Deus, né? Então são 3 temas. O primeiro são sempre 3 passagens bíblicas que norteiam, né? O primeiro tema, então, é verdade que a morte selará o nosso destino? É verdade que a morte selará o nosso destino? Isso vai ser na sexta-feira à noite, tá? E ali a gente vai ter como base aquela parábola do Lázaro e do homem rico, né, da Bíblia, lá de Lucas 16, 19 a 31, né? 2 pessoas nessa parábola e 2 destinos muito diferentes. Um que se perde terrivelmente e outro que se salva. E a gente quer explorar esse texto aí, né? Uhum. E por isso a pergunta, será que é verdade que a morte selará o nosso destino? Não só o destino nesse mundo aqui. Morte não é fim só desse mundo aqui, mas é um destino que está para além desse mundo. E eu quero falar sobre isso, né? Na verdade, o que a gente tem de vida aqui são, vamos dizer assim, 50, 60, 70, 80, 90, talvez 100 anos ou mais, mas não muito mais. Às vezes nem isso, né? E o destino do qual a gente fala é aquilo que vem depois, essa coisa que não acaba mais, que é a eternidade, né? E a eternidade e o destino da gente na eternidade é decidido aqui nesse mundo, e a gente precisa, no meio da nossa correria, estar pensando nisso. A gente não pode viver como se o além-morte não existisse, a gente precisa aprender a viver como se o além-morte vai ser muito real, e vai mesmo. Então essa primeira palestra prepara para isso, né? É verdade que a morte selará o destino. A segunda, o dia em que nossas máscaras cairão, juízo final. O tema já diz, né? Ali o foco vai estar no juízo final. A gente não gosta muito de falar nisso, e nós normalmente não gostamos de prestar conta para ninguém. Mas um ensino muito claro da Bíblia é que a gente vai ter, depois da morte, um encontro derradeiro com Deus. E um encontro onde a gente vai prestar conta sobre a nossa vida. E como é que vai ser isso? E como é que a gente se prepara para isso, né? O que vai ser julgado lá nesse juízo, né? E mais, por exemplo, a gente pensa, né? A história do mundo está cheia de loucuras, né? A gente ouve de crise no judiciário brasileiro, a gente ouve de criminosos que cometem crimes e permanecem impunes, né?
Vamos pensar aqui um exemplo. Lá em alguma favela do Rio ou em São Paulo aí, né? Alguém é morto por um criminoso. O corpo dessa pessoa é jogado dentro de um riacho e lá apodrece. Ninguém vai prender esse criminoso. Quem vai fazer justiça? Tem tantas coisas injustas que acontecem nesse nosso mundo e que escapam da jurisprudência humana. Quem um dia vai dar conta disso? E quem fez as coisas erradas vai prestar conta? Nossa, a história mundial está cheia de situações que a gente pensa que ninguém mais vai lembrar disso, né? Os crimes bárbaros, né? Mas também os pequenos e grandes erros que a gente comete, né? Tudo isso vai nos encontrar e vai encontrar a humanidade lá no dia do juízo final. Lá as máscaras cairão. E sobre essas coisas a gente vai querer falar. É um tema muito fascinante, não só para a nossa vida individual, mas também para a história da humanidade, para as grandes questões de justiça não resolvidas aqui nesse mundo, como o exemplo que eu dei. Então esse é o segundo tema. Ali eu vou usar como base aquela parábola de Jesus, lá de Mateus 25, né, onde Deus vai julgar os povos e vai separar entre os cabritos e as ovelhas, aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. A gente vai explorar esse texto e ver o que ele significa, né? Uhum. E Apocalipse 20, que fala do juízo do grande trono branco, onde todos os seres humanos vão ter que comparecer diante de Deus. Então são dois textos muito fantásticos e a gente vai explorar, na verdade, imperdível. Isso é no sábado à noite, tá bom? E o terceiro e último tema, assim definido: ressurreição e vida eterna. Um incrível futuro que Deus nos dá já hoje. Ali a gente vai falar sobre a nossa esperança em relação à ressurreição, questão de reencarnação, né? Vamos falar se reencarnação é uma alternativa cristã ou não, né? É uma coisa que acontece, é oferecida no Espiritismo, né? Que crê na reencarnação. Nós não cremos na reencarnação, nós cremos na ressurreição. Qual é a diferença entre reencarnação e ressurreição? Então, essas coisas eu vou estar abordando nessa última palestra. E vou estar mostrando que coisa fantástica é essa que a gente vai ressuscitar, né? E também eu vou explorar ali o texto de João 11, onde Jesus ressuscita o Lázaro, e 1 Coríntios 15, que é o grande capítulo da Bíblia que fala a ressurreição e que conta o que vai acontecer conosco, com o nosso corpo, com a nossa existência terrena, que vai ser totalmente transformada numa existência celeste, né? Então tem muitos detalhes nesses textos que é bem bacana explorar. Também como Jesus lidou com a morte e com a ressurreição, no caso do Lázaro. Então eu vou estar explorando tudo isso aí. Então eu me delonguei um pouco, mas olha, meus amigos que estão nos ouvindo, minhas amigas, né? Maria, Márcia, a grande dupla de Jesus lá a dupla atual, né? Lá de Pires, né? Estou fazendo as duas rirem aí. Os temas são imperdíveis, gente. Vai ser muito bacana. E assim, ó, as abordagens vão ser sérias, elas vão confrontar com a seriedade da vida da gente, mas elas vão estar mostrando o Evangelho, porque nós cristãos temos uma incrível esperança. Nós não precisamos temer a morte, nós podemos encarar com serenidade, né? Mas para poder fazer isso, a gente tem que estar com a questão espiritual muito clara, com a nossa vida com Deus muito clara, muito em dia, né? Tem que estar preparado, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Então, passo a bola para vocês de novo. Espero que eu não tenha falado demais aqui, né? Mas é sobre isso que a gente vai falar. Vida para além da morte é o tema, pessoal. Não, é super interessante você falando pra gente aqui agora, já deixa a gente assim com água na boca, assim, sabe? É a expressão que eu uso, no sentido de te ouvir com esses 3 temas, esses 3 dias. Essa semana mesmo eu fiz no programa Revitalizar pequenininha até, uma meditação a respeito dessa questão da morte. Primeiro tema ali que você falou, da questão do Lázaro e do homem rico. É muito rico esse texto nesse sentido também, né? Eu achei muito interessante essa tomada, lendo ali e meditando um pouquinho sobre ela, essa questão assim, a morte não depende dos teus bens, mas daquilo que você é aqui, né? Você pode me ajudar um pouquinho nisso? Sim, muitas vezes, pegando agora esse texto ali do rico e do Lázaro, a gente pensa, né, quem foi muito bem sucedido aqui
a coisa vai ter continuidade do outro lado da morte, e talvez quem foi mal sucedido, né? Ou, às vezes a gente também pensa, aquele que foi rico aqui vai pagar, lá no outro lado a coisa vai virar do contrário. E quem foi pobre automaticamente está salvo. E na verdade a parábola vai mostrar que não é isso. Né? Não é. Não são as condições, não é a situação financeira de pobreza, mesmo que seja uma pobreza absoluta, que de per se, que por si mesma, garanta, vai dar tudo certo lá depois da morte. Né? E no caso de riqueza, também não é assim que as pessoas que se deram muito bem e que foram ricas aqui não teriam a possibilidade de serem ricas, conhecerem o evangelho e serem salvas, né? Existem aqueles até que acham que já a riqueza em si condena, não é assim, né? A salvação não se define na riqueza e na pobreza, mas a salvação se define na pergunta se nós cremos ou não cremos em Jesus Cristo, né? E esse é um detalhe também que a gente vai ter que estar prestando muita atenção quando a gente vai lidar com esse texto ali do rico e do Lázaro, né? Então é um aspecto que aparece bem forte, né? E aqui a gente também percebe, né? Quando a gente vive aqui nesse mundo, a gente gosta de se comparar, né? E normalmente a gente se compara com quem vive melhor do que a gente. Às vezes a inveja toma conta e nós desejamos que aqueles que são, por exemplo, muito ricos e que talvez construíram sua riqueza de forma injusta, corrupta, a gente, no fundo, alimenta, às vezes, o ser humano, né, eu digo, alimenta um sentimento de vingança, tomara que se dê mal depois, né, mas a gente vê que os critérios que definem não são tão sim, mas o fator decisivo é realmente qual foi a posição de uma pessoa diante de Jesus Cristo, né, esse é o critério principal, e isso eu vou tentar mostrar ao abordar essa parábola ali, né, do rico e do Lázaro na primeira noite, lá na sexta-feira. Uhum. Uma coisa que me chamou a atenção também nesse texto foi a questão assim que o rico de repente pede ali para Abraão e Lázaro de repente mandar alguém para falar com os irmãos que ainda estavam vivos e que estavam aqui na terra para se prepararem, para não passar por aquilo que o rico estava passando ali naquela situação, né? E aí ele fala que não, porque eles tinham Moisés, tinham as leis, tinha todo o ensinamento, então não é que um morto voltando faria com que os homens aqui da terra entendessem toda essa questão, né? Então aqui está muito a questão da fé e aquilo que você acredita ou não, né? Com certeza. E veja, quem de alguma maneira é confrontado com a morte e às vezes experimenta um fim trágico aqui, né? Ou quando a gente percebe que perdeu alguém que viveu longe de Deus e a gente fica se perguntando o que vai acontecer, né? A gente fica muito preocupado. E é isso que aparece nessa parábola, né? Claro, lá é uma parábola, né? Então, ela é uma parábola que coloca uma situação didática, né? E lá o rico aparece, então, no inferno pedindo para Deus mandar alguém falar com os irmãos deles, né? Eu gosto de perceber nessa pergunta que o rico faz, Márcia, sabe o quê? Aqui a gente dá muito valor no Brasil, em muitos contextos, para busca mediúnica com mortos, né? Por exemplo, eu vou entrar nisso também, vou falar sobre o Chico Xavier, né? Ele era um praticante, ele é um grande representante do espiritismo brasileiro, ele praticava a psicografia, né? Um espírito guia que guiava ele, e pretensamente colocava ele em contato com pessoas mortas, e tem pessoas vivas que vão buscar a orientação, ou foram buscar enquanto ele viveu, né, ele já é falecido há muito tempo, né, vão buscar orientação junto a mortos, né, através de médiums. O Chico Xavier, então, mediava isso e ele escrevia cartas, né, psicografadas, aonde mortos, então, diziam como é que estava lá do outro lado e davam, por assim dizer, orientações para as pessoas vivas aqui, né. E muita gente se orienta nisso, né? E é interessante, é exatamente uma situação dessas, aonde que na verdade o rico está querendo que aconteça, né? Uhum. E daí a parábola ela vai proibir isso, ela vai dizer não é vindo alguém lá do outro lado e orientando, ou seja, não é ouvindo os mortos que o destino dos vivos vai mudar, né? Mas o que pode mudar o destino dos vivos a ponto de alguém encontrar a salvação é o evangelho.
né? Então, eu vou entrar nesse aspecto, eu vou me delongar um pouquinho mais sobre Chico Xavier, psicografia, esse negócio de entrar em contato com mortos e desejar ouvir dos mortos uma sabedoria para nós vivos, tá? E o que tem de perigo nisso? Eu quero explorar isso um pouco nessa palestra também, tá? E eu quero contrapor a lição que a parábola nos dá, porque a parábola vai nos apontar para outra coisa, né? Ela vai dizer, vocês têm Moisés e os profetas, a eles ouvir, né? Então, essa parábola ela vai dar a possibilidade de fazer um contraste incrível também entre cristianismo e espiritismo, porque e muita gente aqui no Brasil mescla ambas as coisas, né? Faz uma mistura, faz um sincretismo, e na verdade a gente tem que se ater radicalmente à palavra, né? Se você quer encontrar o caminho da eternidade com Deus, é radical, você precisa ouvir o que a palavra de Deus coloca, né? Se você ouvir os mortos, você vai ser colocado num falso trilho. Então é isso que eu vou estar explorando, Márcia. Então eu estou dando alguns spoilers aí, indicando que a gente vai entrar em alguns assuntos até mesmo polêmicos ali, né? Percebi. A Maria quer fazer uma pergunta, ou alguém está fazendo uma pergunta? Vai lá, Maria. Ah, sim. Então, pessoal, quem estiver ouvindo e quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Klaus a respeito do tema, é só entrar em contato no WhatsApp aqui da Lola Paluter, 19997637888. Pode ir mandando as suas perguntas. A gente nota, né, Pastor Klaus, assim, a dificuldade que as pessoas têm em lidar com essa questão da morte. A gente conversou um pouquinho antes do programa, né, via Zap, assim. Eu estava analisando, assim, vamos dizer assim, as mortes pelas quais eu tive que passar ou enfrentar, como foi. Então, assim, a gente já enfrentou uma morte de um bebezinho que nem tinha nascido direito, mas com 8 meses faleceu. Então, foi uma coisa, assim, difícil de assimilar, mas a gente sabe que é a vontade de Deus, então a gente acredita, a gente crê que foi o melhor para ele, né? A questão, assim, particular do meu pai até, que ele tentou suicídio uma vez, né? A sorte que ele pegou alguma coisa, assim, que não estava vencida, que não fez mal para ele, assim, só foi para o hospital, fez o que precisava fazer e voltou. Mas depois também ele teve uma morte muito boa. Eu falo assim que eu até agradeço a maneira como ele foi, porque ele sempre foi, sabe aquele alemão turrão, teimoso, né? Que não gostava de médico, não gostava de hospital. Então ele teve uma parada cardíaca e foi. Então é um outro tipo de morte. Em casa agora a gente está num outro processo. Minha mãe já está com 90 anos, então a gente está vendo que ela está indo aos poucos, definhando assim, né? Tá enfraquecendo. Então é aquela luta também. Então é um outro tipo de morte que a gente vai presenciar. Também já tivemos a questão assim de um jovem, até aqui da comunidade, que faleceu num acidente de carro com 18 anos. Isso também foi muito marcante. Quer dizer, então a gente tem que estar preparado para qualquer momento ou qualquer situação. Enfim, a morte é uma coisa certa na nossa vida. Então a gente tem que estar realmente preparado para ela, né? Ah, com certeza. E Márcia, se você me permite, eu quero comentar um pouquinho essas diferentes situações. Em parte, eu pessoalmente também passei até por algumas situações parecidas, né? Mas me permita comentar, por exemplo, essa questão do bebezinho, né? Acho que até na live anterior eu comentei, nós também perdemos, era um feto, né? Uhum. Mas eu tive uma familiar muito próxima, que na verdade descobriu só mais tarde que tinha um problema no útero, que chegou a perder 4 crianças, e a última delas, eu lembro como se fosse hoje, estava nos 7 meses, podia ter teria dado pelos 7 meses para salvar, e por uma triste infelicidade, na hora do nascimento ali, o cordão umbilical sufocou ela ali no pescoço, e ela daí acabou nascendo morta. Ela foi sepultada num caixãozinho. Esse caixãozinho comoveu sobremaneira a nossa família, né? Era uma pessoa muito próxima, dos cunhados, né? Então, nós perdemos na nossa família algumas crianças, vamos dizer assim, bem próximas. E nessas situações, pais
e familiares próximos ficam muito angustiados, né? E sempre vem a pergunta, puxa, qual afinal, o destino, né? E eu acho muito importante a gente, pastoralmente, né, colocar essas vidas na mão de Deus, sabedores de que Ele é absolutamente justo e misericordioso, e que a obra que Ele fez na cruz, através do Filho dele, Jesus, ela também se estende por esses que não nasceram, né? Todos são abrangidos pela obra salvadora de Jesus, né? Ele morreu por todos, também pelos não nascidos, né? Ou por aqueles que nasceram e logo morreram, ou por aqueles que foram abortados sem terem tido chance de viver. Sabemos que existem milhares de crianças, né? Esse é um tema muito mais presente e comum do que a gente imagina, porque são muitos abortos que são feitos, né? Não só involuntários, como acidentes de percurso de uma gravidez, mas também muitas vezes voluntariamente, né? E pessoas que querem tirar a vida e acham legítimo tirar a vida de crianças, né? Então, ou de bebês, né? E essas vidas a gente entrega absoluta e radicalmente na mão de Deus, né? A gente não fica especulando sobre o destino delas. Será que vão se perder, né? Não é isso que deve ocupar as nossas mentes e as mentes de pais e mamães que perderam, né? Devemos olhar radicalmente para Deus, entregar essas vidas na hora que elas partem nas mãos de Deus, né? E rogar que a misericórdia de Deus e o amor incomensurável de Deus se estenda sobre elas, e devemos deixar o nosso coração descansar nessa esperança, sem ficar especulando, né? Acho isso muito importante, né? É o que a Cris, a minha esposa e eu fizemos quando nós perdemos também um feto, né? Foi por um problema de cromossomos, já no 2º mês de gravidez, bem no comecinho, né? Até na outra live eu sempre fico fazendo uma pequena brincadeira, na verdade uma brincadeira séria de esperança. Eu fico pensando, né, que Deus vai um dia consumar todas as vidas humanas, e daí me pergunto muitas vezes, e alimento essa esperança, né, de que também a vida dos fetos está na mão de Deus e que Ele vai consumar essas existências. Aí eu fico brincando, mas nessa brincadeira se expressa a minha esperança, né? Vai que lá no céu aparece, eu não sei se um menino ou uma menina, eu tive 3 filhos meninos, sempre quis ter uma menina, vai que é uma menina bem bonita, vai aparecer lá, e ela vai me perguntar, escuta, você por acaso é o Klaus Schwamber? Que bonito. Sou, sim. E você? Oi, pai! Já pensou? Não, muito legal. Vai que eu vou descobrir no céu uma existência consumada de um filho ou, quem sabe, uma filha que eu nunca conheci, né? Claro, é uma esperança, mas por que eu tenho essa esperança? Porque eu entreguei essa vida que no momento da partida nos deixou muito triste na mão de Deus, né? Uma outra situação, isso sobre os bebezinhos, né? Suicídio sempre dá muito o que pensar e o que falar. E muitas vezes quem tenta, e às vezes aqueles que cometem, a coisa que menos se deve fazer é julgar essas pessoas. Só Deus conhece o drama da existência e da alma, e o que se passa no mais profundo recôndito da alma de um ser humano que chega a tentar o suicídio. Às vezes no meio de uma profunda depressão, de algum problema psíquico, a gente não sabe, né? Então, claro, todo mundo gosta muitas vezes de ficar especulando, principalmente quem conhece. Mas assim também, nessas situações de suicídio, especular é o que menos se deve fazer e julgar é o que menos se deve fazer. Também essas vidas devemos entregar radicalmente na mão de Deus, evitando qualquer julgamento ou pré-julgamento. A pessoa viveu afastada de Deus, e etc, etc. Então, com certeza está perdida, sem chance, né? Ou, essas especulações não ajudam, né? E acho que devemos evitar. A recomendação pastoral é que não o façamos, né? Mas sempre que olhemos com tremenda misericórdia, mas deixemos o assunto na mão de Deus, sabedores de que Ele, cuja justiça transcende tudo que nós imaginamos por justo, Ele vai saber da melhor forma algo sobre o destino. Não nos compete julgar nem especular, né? Márcia, posso falar mais um pouquinho? Pode, eu deixo. Fica à vontade, tá legal.
Tem que, ô Maria, tem que pedir pra chefia, né? Vai que eu falo aqui que nem uma metralhadora e a chefia já tá braba lá, né? Não, tô de boa. O pastor Luciano só. É que eu tô vendo algumas imagens aqui, você que tá ouvindo, não, né? O pastor Luciano só na maciota lá no fundo. Tranquilo, relaxado, só de boa lá. Não, isso aí. Nós fizemos muita pressão pra ele ficar aqui, pelo menos pra dar apoio moral hoje, entendeu? Deixa eu já aproveitar e falar aqui. A Silvana, ela entrou em contato aqui no WhatsApp, ela falou assim, esse tema é ótimo, ansiosa para a evangelização. É isso aí. Silvana? Isso. Então, Silvana, vamos nos ver lá. Será um prazer bem grande, tá bom? Aí você se apresenta e eu também vou estar lá. Vou estar ao vivo e a cores lá. Se Deus permitir, né? Nossa vida tá na mão dele. Então, Márcia, o outro caso, você também falou do seu pai, né? Que no final teve uma morte boa, né? Eu também lembro aqui, né? Muitas pessoas cristãs que, por exemplo, eu estou agora entre os 50 e os 60 anos de idade, tendo que cuidar agora da minha mãe mais frequentemente, né? Meu pai já é falecido. Mas meu pai teve mal de Parkinson e praticamente passou 20 anos com mal de Parkinson e nos últimos 5 anos ele estava num estado de 3 a 5 anos, primeiro semidemência e depois uma demência quase absoluta. Ele estava praticamente catatônico ali, né? Quem cuidou, na verdade, dele não fui eu, foi a minha mãe, né? Bravamente ela cuidou dele todo esse período. E cuidar significa dar banho, fazer a barba, quando precisa fazer cocô, faz cocô na calça, tem que limpar tudo, tem que mudar o fraldão, que quando é demente só fica de fraldão ainda. Então é uma parte bem intensa, né? O cuidado. E a minha mãe, mesmo que ela também já estava entre os 65 e 70 naquela ocasião, ela cuidou bravamente do meu pai até o último dia de vida, né? Inclusive dando os banhos necessários, cuidando, fazendo a barba, tudo aquilo que eu falei, né? Dando de comer, né? E uma coisa que me chama a atenção nesse caso, ela todo dia, mesmo que ele estava ali praticamente só olhando vidrado numa única direção sem se mexer, todo dia, Márcia e Maria, a minha mãe, lia um devocionário que eu acho que era o Castelo Forte e a passagem bíblica indicada para ele, todo dia. E ela sempre era da convicção de que mesmo nesta condição, onde a pessoa talvez aparentemente pouco absorve, entre os cuidados humanos que a pessoa precisa e digamos, de saúde que a pessoa precisa, alimentação, etc., é preciso cuidar dessas pessoas até o último fôlego de vida espiritualmente. Então ela zelou muito para que ele ouvisse todo dia a palavra de Deus. Tem um inário que o meu pai gostava e alguns hinos. Em vários momentos a minha mãe aprendeu a tocar violão aos 56 anos de idade, né? Até hoje toca, né? E ela daí pegava, tocava uma música, cantava hinos que ele gostava. Então ela, ao lado de todos os cuidados, zelou por ele espiritualmente, que eu acho que é a maior lição que eu pego, né? Nós, seres humanos, mesmo às vezes em estado de demência, precisamos de cuidado também espiritual, para que a alma, né, a nossa interioridade, a vida com Deus, seja fortalecida, para que o coração não seja tomado por pensamentos negativos, né, mas seja enchido de esperança dia após dia, a partir do poder transformador da palavra de Deus. Então, no final, a minha mãe, mantendo todos esses cuidados e vendo todo dia só o estado de demência, ela chegou para mim com uma pergunta: Klaus, eu acho que é um pecado o que eu vou falar agora, mas eu preciso da tua opinião. Ela me perguntou, né? E ela disse: olha, eu na verdade estou orando para Deus levar o pai. Não que eu já estou cansada de cuidar, é verdade. Né, ela estava cuidando dele afinal há 20 anos, com todo esmero, né, e a gente viu o cansaço, e ela também já estava idosa, né, ela não tinha mais energia, né, mas ela dizia: puxa, será que é pecado a gente pedir para Deus levar ele logo, porque agora quase não faz mais sentido, ele está aqui catatônico, ele está demente, né,
Aí eu digo, não, mãe, não é pecado, isso acho que faz parte, é uma hora onde a gente não quer se livrar dele, com certeza não, né? Mas a gente quer e deve expressar diante de Deus o desejo também de que nestas condições Deus queira ter misericórdia e entender a nossa situação, e vai ser um bem maior para ele, não é um mal, não é a gente querer se livrar, né? Não é desejar um mal, mas é desejar um bem maior nessas circunstâncias onde não tem mais o que fazer, né? Onde só tem que lidar com a demência mesmo, e que vai, entra dia, entra semana, sai semana, e no caso dela, entra ano, sai ano, não mudava, né? Então, depois de um bom tempo, né, ela estava quase se culpando, mas ela dizia, Senhor Deus, por favor, leva ele, agora está num momento muito complicado, e ele não está aproveitando mais nada aqui, né? E aí eu consolei, ela disse, não, mãe, não te preocupa, não é pecado, vamos juntos entregar o pai na mão de Deus, e um dia o Senhor Deus levou ele também, né? De uma forma até muito rápida, até foi interessante. De novo eu tive que ajudar a minha mãe a não se culpar, ela estava dando de comer para ele, né? E como ele já tinha dificuldade por causa do Parkinson, né? Nessa fase de demência tem que cuidar muito, e daí em algum momento ela estava dando comida, ele se engasgou, né? E aí ele teve uma parada cardíaca, na verdade 3 paradas cardíacas. Pensa como a minha mãe se sentiu culpada, agora por causa de um erro meu ele está partindo, né? Eu digo, não, mãe, também não é assim, você não deve olhar assim, né? Tive que consolar ela de novo. Deus sabe que você não quis isso, mas é uma coisa que nessas circunstâncias pode acontecer, e é o jeito que Deus tem também para levar. Aí ele teve 3 paradas cardíacas, aí ficou ainda quase 24 horas vivo e depois partiu definitivamente, né? Então, e a gente agradeceu muito a Deus pela vida dele, e o que mais consolou a gente quando a gente estava na frente do esquife foi quando nós 3 irmãos, somos 3 filhos também, eu tenho 3 filhos, homens, e a minha mãe também teve 3 filhos homens, eu sou o mais velho, né? Estávamos à meia-noite lá na capela mortuária da IACDB de Rio do Sul. Aí só éramos nós 3 filhos ainda, nem minha mãe estava mais. Aí a gente estava ao lado do corpo do meu pai, e a gente, com a mão nele, na testa, botando a mão na mão dele também, né, que estava assim, a mão cruzada ali, a gente disse, bom, Senhor Deus, muito obrigado, que o maior consolo nosso é saber que esta situação aqui do pai não é a última, mas que ele era alguém que gostava de ti, que te amava, que esperava em ti, e que é isso que nos consola. Márcia e Maria, a única coisa que realmente consola, você que nos ouve, né, meu amigo, minha amiga que está ouvindo aqui, a única coisa que realmente consola a gente diante da morte, quando a gente perde o ente querido, que é um consolo forte, é saber que essa pessoa estava com a vida entregue nas mãos de Deus, né? A gente tem lutas terríveis quando a questão espiritual não está clara, né? Mas pensa no tamanho do consolo que é quando a gente sabe que essa pessoa que partiu estava com a sua vida e entregue a Deus, né? Inclusive minha mãe conta, aí eu vou parar, tá? Eu tô falando de novo que nem uma metralhadora. Márcia, Maria, você tem que me frear, Maria. Não deixa eu falar. Não, mas o programa é para isso, é para falar, né? Estamos aí para falar, né? Olha só, fala sério. Então, a minha mãe conta que em determinados momentos, meu pai, nessa fase final, que ele sempre estava catatônico, ele gostava muito de um hino em alemão, né? Jerusalém, Jerusalém, paparararara. É uma música em alemão que tem, que fala sobre a Nova Jerusalém, né? E sobre a cidade de Jerusalém. Do nada, o meu pai, já catatônico, já demente, ele de repente falava, com a voz bem assim, fraquinha, né? Jerusalém, Jerusalém. Ele repetia, daí ficava catatônico de novo, né? E uma outra música que ele gostava que tem a expressão a cruz do Gólgota, né? A cruz do Gólgota, a cruz do Gólgota. Tem uma música lá que tem essa parte. Essa ele gostava muito, né? E daí a minha mãe dizia que de vez em quando ele do nada também estava lá quietão, parado, catatônico, daqui a pouco cruz do Gólgota ele falava, e daí parava de novo, né? Então essas 2 frases, Jerusalém, na verdade uma palavra,
e cruz do Gólgota. A única coisa é que de vez em quando ele falava assim. E eu e os meus irmãos, depois que ele já tinha falecido, ficamos pensando no que isso significa, né? É muito interessante. Como pode que, às vezes, a totalidade da esperança de uma pessoa se deixa expressar em pouquíssimas palavras, na verdade, em uma palavra. Se você parar para pensar, a palavra Jerusalém, ela está na Bíblia justamente para a esperança da nova Jerusalém, dos novos céus e de uma nova terra, da nova existência no céu. Ao dizer essa palavra, em última análise, ele deixa claro que é isso que ele quer. Nessa única palavra se expressa que é isso que ele espera para a vida dele depois da morte, né? E na cruz do Gólgota, a gente fica pensando, né? Lá, Jesus resolveu o problema da culpa e do pecado da humanidade. E se ele de vez em quando falava essa palavra e gostava desse hino, é porque ele expressava nesta frase, cruz de Gólgota, também a sua esperança em Cristo, né? A gente pensou, poxa, 2 frases e a totalidade de uma vida pendurada em esperança naquilo que acontece nessas 2 frases, naquilo que está ligado a elas. Eu acho isso fantástico, né? A gente precisa muito pouco para viver e para morrer, mas esse pouco tem que ser muito, e esse muito é Jesus, é a cruz do Gólgota e é Jerusalém, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Eu fico muito encantado quando eu lembro essas memórias, no caso do meu pai, né? De novo, agora eu vou parar, tá? O tempo tá passando, o tempo tá passando. Vocês já viram que eu fico matraqueando aqui, né? Nossa! Não, eu tô vendo assim, quando você vier pra cá, a gente sentar pra tomar um café, o papo vai longe, né? Vai. É tudo culpa da Maria, porque ela não me freia, ela me deixa falar aqui, a Maria não... Ô Maria, você manda ou não manda nessa rádio aí, Maria? Quem manda é a Márcia, hein, ó. Olha, pronto, agora meu programa aqui é a Márcia que... Não, é que a Maria tem o dela, então o Lola Talk é nosso, vamos dizer assim, né, Maria? Ela tem o Lola Music toda terça-feira e nós temos o Lola Talk aqui nas quintas. Mas sim, é muito legal. Eu tô brincando. Mas fala um pouquinho, assim, a gente tá falando da morte, mas também é aquela questão, assim, pra gente que crê, a gente crê na ressurreição. Né? É isso que a gente se prepara. Com certeza. E sim, é que não dá, na verdade, para separar esses 2 temas, né? Então, assim, as 2 coisas estão sempre andando de mãos dadas, né? Mas, assim, a palavra final sobre a nossa vida como cristãos é a ressurreição. Na verdade, não bem a ressurreição, na verdade, a ressurreição nos coloca para dentro daquilo que é a nossa realidade final, que é a comunhão eterna com Deus, na eternidade, né? Então, assim, nós temos essa rica esperança. Então, para nós, morte não é tudo de fato, né? A gente tem que saber encarar cada morte, e a gente precisa ser sábio, ter uma sabedoria espiritual para isso, né? Inclusive, agora, lembrei espontaneamente, tem um texto maravilhoso do Martinho Lutero, um sermão dele, sermão sobre como preparar-se para a morte. Vou mandar para você no WhatsApp depois, Márcia, para você, de repente, mandar para os ouvintes aí da Lola Paluter, né? É um sermão maravilhoso, onde Lutero instrui a pessoa a se preparar para a hora da morte, e ele fala, acima de tudo, da esperança, que é o que você está me provocando aqui, né? Então, e essa esperança, Márcia e Maria, é essa questão de que, se Cristo ressuscitou, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, nós podemos ter a certeza absoluta de que também ressuscitaremos, né? A gente vai estar vivendo dentro de uma esperança que já aqui em parte... Oi? Dá um spoiler aqui pra gente. O que vai ressuscitar? Quem vai ressuscitar? O quê? O nosso corpo? Como vai o nosso ser? corpo, o que vai ser? Sim, eu acredito que nós, os seres humanos, vamos ressuscitar. Aqui tem toda uma outra discussão, né? A pergunta é... Eu acho que nós vamos até 5 horas da tarde hoje. Se morre o corpo e daí fica uma alma lá em algum lugar no espaço sideral, para além da terceira estrela esquerda, né?
na Via Láctea lá zanzando, né? Uma alminha pululante sem corpo. Né? No buraco eu negro. acredito que como a Bíblia ensina, né? Na verdade, nós, os seres humanos, morremos. E nós somos essa unidade indissolúvel de corpo, alma e espírito. Né? Eu acredito que nós morremos, só que a nossa existência não cai num vácuo. O fato de afirmar que nós morremos na nossa integralidade do ser, né, significa que depois da morte, né, não é uma alminha que sobrou, que fica viva porque ela tivesse condições de si mesma de sobreviver, mas é a nossa pessoa, a nossa identidade em corpo, alma e espírito, mesmo que o nosso corpo apodrece, né, mas nós temos uma identidade corporal que, a despeito do apodrecimento do nosso corpo físico na presente forma dessa vida, né, essa identidade corporal permanece nas mãos de Deus. Né? Nossa identidade corporal única, nossa identidade físico-psíquica única, a nossa natureza interior, nossa alma única, que somos nós. Nessa totalidade nós permanecemos ao estarmos mortos na mão de Deus. Tá? A morte não é um espaço que tem um vácuo da soberania de Deus. Não, a gente cai dentro da dimensão da soberania de Deus. Ninguém cai fora da soberania de Deus. Todos caem quando estão mortos, os justos e os injustos, os crentes, os descrentes, todos os seres humanos têm a sua existência, a sua identidade física, psíquica, espiritual preservada em Deus. Eles morrem integralmente, mas têm sua identidade preservada integralmente em Deus. Né? Nesse sentido, eu acredito que nós somos imortais. Eu não acredito que a gente tenha uma alma como uma partezinha de nós, separada de nós, né? Do corpo, que em si mesma sobrevive à morte. Né? Mas eu acredito que nós somos imortais porque Deus não para de agir em nós na morte. Né? Deixa eu formular numa frase um pouco mais marcante. Né? Nós somos imortais, não por causa de uma alminha que não morre, mas por causa do agir de Deus que não cessa. O agir de Deus não cessa depois da morte. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, 10, se não me falha a memória, pode ser que eu errei o versículo, mas ele fala, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Isso significa que a pertença a Deus não cessa com a morte. Se a gente já pertence a Ele quando está vivo aqui na Terra, com a morte da gente, a gente não deixa de pertencer a Deus. E quem pertence a Deus não vai ter a sua existência não vai escapar. A sua identidade não vai se perder. E nesse sentido, de que Deus não para de agir em nós enquanto estamos mortos, neste sentido, mesmo estando mortos, somos, paradoxalmente falando, ao mesmo tempo imortais. Quer dizer, a nossa identidade não está dentro de uma alminha que não morre, uma coisa nossa, mas está dentro do agir de Deus. É Ele quem vai garantir que lá no dia da ressurreição, eu e nenhum outro, né? Eu, com a minha identidade de ser física, psíquica, espiritual, eu que vou ressuscitar, com uma grande diferença em relação a essa vida aqui. Né? Tudo que foi pecaminoso, tudo que fez parte do mal, que estava grudado em mim, minhas próprias culpas que eu gerei, meus pecados, de tudo isso Ele vai me livrar, eu vou ressuscitar livre de tudo isso aí, de tudo que tem a ver com pecado, mal. Né? Então, é isso que ressuscita. Então, não, a ressurreição não é jogar um corpinho novo em cima de uma alma que nunca morreu. Né? Tem muita gente que acredita que ressurreição é dar um corpinho novo, zerado, né? Zero bala, um corpo zero bala, super poderoso, para uma alminha que nunca morreu. Mas não é isso. Ressurreição é Deus nos refazendo na totalidade do nosso ser, Ele que na sua soberania nunca perdeu a nossa identidade das mãos dele. A nossa identidade não se escapou dele. A gente não cai no nada, a gente não cai num vácuo, a gente não cai num vazio. Não tem niilismo depois da morte. Tem só Deus mesmo, o Deus vivo e soberano. Né? Inclusive, Deus é Deus de vivos e não de mortos, diz Jesus lá em Mateus 22. Né? E porque Ele é Deus de vivos e não de mortos, isso tem como implicação que todos os que morreram ressuscitarão. Né?
E outra coisa, Você pode fazer. nós somos uma identidade única enquanto pessoas, né? A Márcia é a Márcia e só tem essa Márcia que está aqui no programa, tá? Essa Márcia toda poderosa, dona do programa aqui, tá? Essa é a Ainda única. bem que tem uma só, Essa né? é a única na história. Única na história do universo. A mesma coisa a Maria. A Maria ali, dona do microfone, toda poderosa aqui, né, Maria? A minha chefe aqui desse programa, né? Junto com a Márcia, né? Essa é única na história do universo. É uma espécie única, né? É uma identidade única. Não teve antes alguém como você e jamais haverá alguém como você. Você é única, vocês são únicas e nós somos únicos, né? E nesse ser único da história do universo, nós seremos ressuscitados, né? E ganharemos uma nova corporalidade, né? Mas uma corporalidade celestial dentro da identidade que já nos era dada aqui. Deus não perde a identidade, mas renova o corpo, né? Então, bom, agora já acabei dando uma aula de teologia para variar, né? Rapaz, Não. vocês me fazem essas perguntas, daí eu me perco aqui Klaus, na teologia. deixa eu só fazer uma pergunta. Já que a gente... ó. Então, Pode fazer. já que a nossa alma, né, vai ser ressuscitada, tudo, a gente vai conseguir ser capaz de reconhecer as almas, por exemplo, dos nossos amigos lá no céu, tudo, conseguir conversar com eles, assim... A gente vai conseguir ter isso ou só vai ver Jesus, Deus e... Enfim, uma dúvida. Aham. Não existe nenhum ensino claríssimo nas escrituras sobre isso. Nós vamos ver e nos reconhecer, mas faz parte da esperança dos cristãos, já que a gente sabe que lá não seremos só alma sem corpo, mas seremos seres com uma corporalidade celestial, né? Vamos dizer, nós vamos ter uma corporalidade nova, né? Nós não vamos existir sem corpo lá no céu, né? Então nós faz parte dessa esperança de que vamos nos reconhecer, mas a gente não pode fazer uma afirmação absoluta aqui, né? Mas como vai ter corpo, né? E como a identificação de um corpo no lidar com outro corpo, como acontece já aqui no mundo quando a gente convive, existe, né? Os teólogos e nós cristãos imaginamos que sim, será possível reconhecer, né? Mas a gente não faz disso uma afirmação absoluta, mas uma esperança, uma confiança que a gente tem, tá certo? E por que a gente não faz uma afirmação absoluta? Né? Porque não tem nenhuma palavra bíblica clara que afirma com todas as vezes, vocês vão se reconhecer, né? A gente supõe que sim, a gente supõe que isso vai ser natural, já que nós seremos corpos. Assim como somos corpos aqui, seremos corpos lá, só que corpos celestiais. Aqui é corpo natural, lá vai ser corpo celestial, né? E a gente não tem noção, né? O corpo celestial deve ser, sinceramente, uma coisa fantástica, né? Aliás, isso me lembra que uma das vezes, um pouquinho antes do meu pai falecer, mas daí eu já vou me calar de novo, tá? Aí, meu pai, ele na verdade era um homem, um alemão, né? Alemão não, é um brasileiro, mas descendente de alemães, como eu também, né? Schwambach, né? Olha só, 10 letras e 2 sílabas, né? E sabe que tá um pouquinho como é que eu vou dizer? Faz parte do orgulho alemão não se deixar ajudar muito, né? A gente quer fazer tudo sozinho, né? E o meu pai tinha também disso, né? E ter mal de Parkinson para ele foi uma coisa que gerou um aprendizado muito difícil para ele no começo. Ele tinha que se deixar ajudar, né? Ele não gostava muito disso, mas ele teve que aprender a se deixar ajudar, né? E ele sofria muito por causa disso, né? Para quem gosta de fazer tudo sozinho, daqui a pouco você vê que você tem que depender. Por exemplo, no caso dele, ele dependia da minha mãe, né? Lá vai ela dar banho, lá vai ela, ele fez cocô, vai ter que limpar, lá ia ela fazer isso aí. Nossa, é uma parte bem nojenta, né? Então, mas para a pessoa que tem que passar por isso também é bem ruim. É muito chato a gente sentir que depende dos outros para coisas tão chatas, né? E ele sofria muito disso. E um dia, eu estava com ele no sofá, daí eu falei para ele dessa coisa né? Pai, eu disse para ele assim, pai, fica firme que logo mais, na ressurreição dos mortos, tu vai ganhar um corpo novo e nós vamos jogar bola ainda lá no céu. Eu falei para ele.
Daí ele começou meio que a chorar, né? Saíram lágrimas lá. E daí, aí eu fui falando adiante, e daqui a pouco eu perguntei, pai, puxa, será que eu te ofendi? Aí, ele tinha muita dificuldade de falar, né? Mas a muito custo ele expressou que ele estava chorando porque ele disse, isso eu espero. Então ele espera muito pelo novo corpo da ressurreição, né? Então, ressuscitar é uma coisa, não é uma coisa abstrata, é bem concreto. Assim como a gente tem corpo aqui, teremos uma corporalidade agora celestial, né? E corpo celestial também significa livre de todas as mazelas da natureza humana aqui, né? Então, é isso aí. Então, me lembrei demais, eu vou vivendo das memórias das pessoas que partiram também, né? Como a Márcia. Olha. Eu sei. Mas então tá, Klaus, eu acho que a gente agora pode ir partindo pro final, tá? Quero te agradecer, esse papo foi muito bom, foi muito gostoso, tá? E a gente tá te esperando aqui, dia 12, né? 12, 13 e 14, para essa evangelização. E vai ser um programa muito legal, vai ser muito bom tê-lo aqui. E eu espero que o pessoal compareça, porque vai ser muito rico e muito edificante. Isso aí, eu quero deixar minha palavra de incentivo também, né? Seria um prazer muito grande. Eu tenho orado para que Deus também me dê, me guie com o Espírito Santo dele nos preparativos, né? Quando eu vou definir bem certinho o que eu vou falar tudo em cada palestra, já tenho também uma ideia, né? Mas estou pedindo a ele para me guiar. E quero animar você que está nos ouvindo a comparecer, né? Vida para além da morte, né? São 3 palestras, né? Na semana que vem, sexta noite, sábado à noite, domingo de manhã, 9 horas, né? Então, esperamos você lá e será um momento de muita esperança, de encarar com serenidade algo sobre o nosso futuro, nosso destino, sobre o qual nós precisamos nos preocupar já hoje, aqui e agora, né? Porque quem não pensou na morte e na esperança para além da morte aqui, né, e for surpreendido, triste será. Mas nós queremos nos preparar. E a palavra de Deus, a pregação sobre a palavra de Deus é o melhor preparo. Então, pessoal, vamos lá. Que Deus dê graça para que você possa estar lá, né? E que Deus me unja e me capacite e me guie com o Espírito dele para que eu possa ser um instrumento útil na mão dele para falar ao seu coração. Beleza? Muito obrigado aí pela oportunidade, tá? Muito obrigada, Klaus, mais uma vez. Maria? Foi muito legal o papo aqui, gostei bastante, viu? E agora é só esperar até o dia 12, né? A evangelização, 12, 13, 14. Enfim, foi muito bom o papo. Beleza. Então tá. Tchau, até o dia 12. Estamos te esperando aqui, tá? Um abraço e boa viagem pra cá. Um grande abraço a todos que nos ouvem aí, tá? Maria e Marta. Não, essa é a dupla bíblica. Marta e Marta. Não tem Lázaro, mas tem outro L, Luciano. Tem. Luciano, Marta. Maria e Márcia. Isso. Então, esse é o trio fantástico aí da cidade de Pires, né? Tchau, pessoal. Tchau, um abraço. Então, pessoal, vamos lá agora ouvir a vinheta da editora Sinodal, que a Maria vai estar colocando pra gente. E aí ela vai falar sobre a editora Sinodal. Você conhece a editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Acesse a editora no seguinte endereço, editorasinodal.com.br. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa, né, Maria? Nós estamos aprendendo, ainda a gente tem alguma dificuldade, mas estamos aí, tá? Então eu agradeço a todos que estiveram ouvindo, estiveram conosco. E aí eu quero convidar vocês para participarem, ouvirem
Na próxima semana estará conosco a psicóloga Sara Lúcia Rossetti Fontana. Ela é psicóloga formada, ela é da comunidade de Rio Claro e estará conversando aqui com as mulheres em especial. Mas os homens também podem e devem acompanhar esse programa. O tema: importância da saúde mental da mulher. Então nós esperamos vocês para a próxima quinta-feira. Uma boa quinta-feira a todos. Pessoal, só lembrando que essa entrevista com o Dr. Klaus vai estar disponível no YouTube da ISLB Pires. Muito obrigada, tenham uma ótima semana a todos.